O momento atual do Brasil, ele lembra, mal comparando assim, duas situações recentes aí da economia mundial. A primeira, a União Soviética pós-Glasnost. E segundo, a Venezuela do Maduro. O que ambas têm em comum? Você tinha um modelo, no caso da União Soviética e no caso do Brasil, um modelo autoritário. Esse modelo autoritário cede espaço a uma redemocratização. Essa redemocratização na União Soviética foi caótica. No Brasil, teve alguns períodos de racionalidade, mas não se consolida a democracia. Você tem um período de caos que acaba gerando, agora com o Bolsonaro, que se transforma no nosso Boris Yeltsin. Você passa a ter os grandes negócios, aí uma queima de ativos públicos, o aparecimento de novos oligarcas. Esse episódio da BR Distribuidora é um escândalo. É um escândalo que deixou todo mundo amortecido aí. Você tinha um artigo na Folha e falou, não, mas isso aqui, o valor era um valor de mercado. Você vendeu o controle, você vendeu o controle. A mesma coisa que ocorreu no processo de privatização do setor de telecomunicações, você fez agora, mas com implicações muito mais sérias. Muito mais sérias. Então você junta um grupo de bancos que vão pagar X, mas ficam com o controle. O controle tem um plus em termos de valor, em termos estratégicos, que não é o valor de mercado. Então, quando, o Daniel Dantas também, né, saiu do Opportunity, né, na privatização do setor de telecomunicações, é a mesma coisa. Às vezes o cara com um valor mínimo, mas ele tinha feito a articulação, ficava com o controle. E o controle permitia toda sorte de tacadas. Pessoal, vamos pegar o que aconteceu com a Telemar. 4 grupos lá se aliaram para comprar a Telemar. Acho que era o Lema, era o Andrade Gutierrez. Eram 4 grupos lá, não me lembro todos eles agora. Esses 4 grupos, o que eles fizeram durante alguns anos foi rapelar a empresa. Montaram negócios que nem portais, que nem cabos de linha. Eu lembro que você tinha lá na época um site que fazia homes aí de empresas, uma coisa pequena, que era negociado por milhões em cima desse jogo de tirar dinheiro da grande empresa para os sócios. Agora entrega uma BR distribuidora. Entrega o controle sem definir nenhuma cláusula. A BR distribuidora é essencial para Petrobras. Primeiro que garante a solidez do grupo quando você tem períodos de baixa em petróleo. Depois garante o consumo do grupo. Então a Petrobras tem as refinarias que vão para o vinagre agora. Vai ficar com poucas refinarias, fica com a prospecção e a distribuição, perde o controle da distribuição. Isso é um negócio, tipo oligarca russo, efetivamente. E o segundo ponto é o desmanche da economia e da parte social. O que o Guedes está fazendo é um desmanche total. Essa questão aí de derrubar todas as redes de proteção social, todas as formas de participação, de arrebentar com saúde pública, com educação. Você vai ter, daqui a algum tempo você vai ter aqui, vai ser a selvageria solta. Já está hoje, com esses 13 milhões de desempregados. Então, digamos, todo esse conjunto de medidas vai impactar por anos, vai impactar os nossos filhos. E o que você percebe é uma insensibilidade absoluta. A imprensa já gastou tudo que tinha lá com o impeachment, com o antipetismo. Lá não tem mais fôlego para mais nada. A gente está numa contagem regressiva, efetivamente, uma contagem regressiva aí para os jornais. Não vai ficar um de pé. O que vai ficar de pé? Por enquanto, as redes sociais com essas bolhas que não criam um pensamento organizado. A mídia com todas as manipulações, e em alguns momentos relevantes, ela mantinha um mínimo de coesão em torno de alguns valores e princípios. E a prova de que o país está desmilinguindo aí é a quantidade de absurdos que é dita pelo Jair Bolsonaro sem ter consequências. Hoje ele ameaça um jornalista com prisão, xinga um deputado, toda sorte de arbitrariedades, toda sorte, e não acontece nada. Pega um helicóptero para levar a família dele não sei aonde. Questionado, fala, mas você acha que eu ia mandar de carro? Então veja bem, nós estamos falando de um país que alguns anos atrás ficou uma semana toda a imprensa batendo porque um ministro comprou uma paçoca lá, um doce aí com cartão corporativo. Deu para ver o que é a diferença, o desmonte. Ou seja, não há força nem para questionar esses absurdos. O Ministério Público, o bravo Ministério Público, que entrou com ações contra todos os governadores,
contra o governador que um dia estava numa região e pegou o filho e transportou para outra. O sujeito fala, o presidente da República fala, objetivamente, você acha que eu ia mandar minha família de carro? Ou seja, cada dia que passa está aprofundando os abusos dele. E esses abusos não se manifestam só na questão das palavras. Aí a gente vê essas discussões de Twitter, daí um xinga, outro xinga, achando que aliviou. Não é só nisso, não. Está sendo preparado aí em cima da questão do terrorismo, que já vem lá de trás, hein? Já vem lá com o Alexandre Moraes, com o governo Temer, essa ideia do terrorismo como um mote para radicalização da repressão, desde o tempo do Temer lá. Então, quais os pontos que surgem aí? Aquela capa da Veja. A Veja o que está fazendo? A Veja ela, fez essa parceria com o Intercept, levou uma prensa lá para as tantas do governo, abriu, depende dos bancos aí para conseguir resolver sua vida. Então solta, continua batendo no Moro, mas solta essa matéria do terrorismo, que é claramente uma matéria nos mesmos moldes que ela fez naquela época que eu fiz a série contra ela lá, Grampo no Supremo, como se o Brasil inteiro estivesse sendo grampeado para criar um clima de terrorismo. Então você teve a matéria da Veja. Esse negócio desse rapaz ainda não está bem explicado. Ele conta uma história verossímil, mas não dá para entender ainda. Um rapaz lá do interior, especialista em dar golpe de cartão de crédito, que de repente, que nem a laranja que caiu na cabeça do maçã do Benjamin Franklin, ele descobre um jeito de hackear a República. Daí, em vez de ganhar dinheiro, que era o jogo dele, ele vai hackear a Lava Jato, vai hackear o presidente. Isso aí já foi o primeiro caso estranho. E o Moro, quando passa a declarar que você tem 1.000 pessoas grampeadas e tudo, é evidente que faz parte desse escopo aí de espalhar, de usar o terrorismo para apavorar e justificar medidas de arbítrio. Aí. Depois nós temos aí o tal decreto aí 666 dele, criminalizando não, estabelecendo rito sumário para expulsão de estrangeiros envolvidos em atividade terrorista. E agora, acabei de publicar no GGN, um projeto de lei de Zé Medeiros, um ex-policial rodoviário federal, que é o braço direito do Moro na Câmara, o sujeito que quis convocar o Glenn Greenwald para explicar aquele fake news da compra do mandato do Jean Willis, tudo. Ele apresenta um projeto de lei em abril agora, tudo dentro desse mesmo modelo, mesmo processo. E esse projeto de lei visa permitir infiltração de agentes de segurança em redes sociais mediante mera autorização da Justiça Militar. Então você tem toda essa questão sendo montada. Agora vamos ver. O que está acontecendo é uma marcha realmente para o estado de exceção. Do ponto de vista econômico, você está transformando isso aqui num paraíso dos oligarcas russos aí, igualzinho. Você está provocando um desmanche social. E como é que fica? O Supremo vai ficar quieto? O alto comando das Forças Armadas vai ficar quieto? A imprensa já desistia. Sempre quando você acha que vão recuperar o jornalismo, vão se contentar agora em acabar com uma figura menor que ficou maior por conta de manipulação de imprensa, que é o Sérgio Moro. E como é que fica, gente? O que está em jogo é coisa muito séria. É o conceito de país. É a segurança das famílias que vem, das atuais e das futuras. É a questão da miséria, daquela solidariedade que junta as pessoas em torno do projeto de nação, que faz todo mundo ir para frente. Os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra foram para frente quando você tinha esse conceito de nação, que não se confunda com xenofobia. Quando você pega o seguinte, eu lembro quando acabou a inflação em 94, você tinha aquela esperança e avançou em parte, sim, avançou na educação, e daí você via o seguinte, poxa, o que é um país? O país é a soma do potencial dos seus habitantes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Uma parte grande desses habitantes, você não consegue explorar o potencial porque não dá oportunidades de ensino, oportunidades de uma vida condigna. Então, digamos, para quem não tem a empatia da solidariedade com as pessoas, que é o que devia vigorar, pelo menos a questão do bem geral de todos. Eu fui agora numa oficina, tinha um rapaz lá, fez um belo serviço, rapidinho, negro, obviamente. Se tivesse tido uma chance, esse sujeito podia ser um engenheiro, podia ser um cara formado no Instituto Federal, no Instituto Técnico. Então, digamos, tudo isso que vira depois
massa de manobra para as organizações criminosas, vira morador de rua, vira pedinte de semáforo, é potencial jogado fora. É potencial jogado fora. E quando você mata o conceito de solidariedade, você mata o conceito de nação. E sem conceito de nação, para que serve Forças Armadas? Para quê? Nós estamos virando, como já foi dito lá por comentaristas nossos, um território que nem Porto Rico. Para quem interessa Forças Armadas? Chama Quinta Frota, chama lá o que for. Então, digamos, quando você desmancha o conceito de nação, vai embora Supremo, vai embora Congresso, vai embora Forças Armadas, vai embora Ministério Público. Você fica um território livre aqui, selvagem. Selvagem. Então, olha, hoje esse conjunto de declarações estapafúrdias do Bolsonaro não é apenas a curiosidade, a mitologia. Mostra realmente que ele está senhor de si, percebendo que não tem quem... Veja bem, gente, um cara que era o último estágio de parlamentar no Congresso, o cara mais apagado. Você vê o que quando você desmancha o país, não estamos falando de um gênio, não. Não estamos falando daquele gênio que aproveita o momento, e o estadista do mal que seja. Não, nós estamos falando de um cara absolutamente medíocre, que pela mediocridade generalizada das instituições, faz o que quer hoje. Está às vésperas de instituir um novo regime político, um novo regime jurídico no país. Gente, não tem essa história. Cá para nós, os amigos cientistas políticos aí que falam que o Brasil não resiste a um terceiro processo de impeachment aí. Gente, nós não estamos falando de pessoas normais. Sabe, o Collor, olha, fui o cara que mais foi atacado pelo Collor na época, lá quando começou a campanha do impeachment, eu pulei fora, porque era golpe. Era golpe. Com a Dilma, a mesma coisa. O Bolsonaro não faz parte do sistema político normal. O Bolsonaro, ele está aí para destruir o sistema político, destruir a democracia, destruir os direitos. Então, como dar um tratamento equânime a ele em relação aos demais? Tem que começar a pensar seriamente, tem que pensar, as instituições têm que acordar. Tem responsabilidade. Hoje eu peguei um caso comovente aí que publicamos lá no GGN, um defensor público foi defender um morador de rua que foi preso porque a polícia avançou sobre um colega dele, morador de rua também, e ele, para impedir que o colega fosse espancado, chutou a viatura para poder desviar. Guarda Civil Municipal, aliás, um grande erro. Um grande erro, aí foi do Haddad, que eu respeito em muitas coisas lá, quando militarizou a Guarda Civil Municipal também. Não devia ter feito isso. Então, o que fez o sujeito? Ele deu um pontapé na viatura para proteger o amigo. Condenado a 7 meses de prisão. E hoje, ou ontem, essa semana, o defensor público foi lá, fez a defesa dele, e o procurador retirou a acusação que um colega dele tinha feito, dizendo que era um absurdo a criminalização de morador de rua. Então, digamos, você tem assomos de solidariedade que estão espocando aí. Estava vendo agora aqui a torcida do Atlético, um vendedor de cerveja aí com camisa do Cruzeiro, que a polícia vem, tira todo o estoque dele e os atleticanos se cotizam para devolver para ele os recursos e comemoram com felicidade a solidariedade. Nós temos solidariedade. Ela está embotada aí pelo fato das instituições não terem cumprido, terem tergiversado na defesa da democracia. Tergiversado, sabe? O momento não permite mais ser tergiversar, gente. É a destruição. Essa destruição não tem retorno depois. A reconstrução vai levar anos. Seus filhos e netos vão sofrer anos aí por conta da pusilanimidade do momento. Tem que pensar bem aí, o que resta aí. O que resta não. Você tem um Brasil pulsante, aí um Brasil que provoca emoções, e não emoções de ódio, que nessa turma fez, você apossar dos símbolos nacionais.